Olá, amigos de Ideal. Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É um prazer estarmos juntos aqui nesse espaço virtual para falarmos a respeito das coisas de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de duas virtudes morais. Trata-se da fé e da caridade. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou Cláudia Correia, eu atuo no Movimento Espírita aqui de Brasília, atuo na Federação Espírita do Distrito Federal e também na Casa Espírita Trilha de Luz. E aqui o nosso movimento é bastante unificado, nós atuamos muito uns nas casas dos outros. Mas também é importante afirmar que a casa de coração, casa da qual frequentei 15 anos da minha vida, é o Centro Espírita Irmã Rosa. Então é sempre uma grande emoção para mim falar nessa casa de luz, casa regida por essas grandes benfeitoras espirituais, Irmã Rosa e Irmã Anália Franco. E como foi dito aí no início, nós vamos tratar a respeito de duas virtudes morais. Trata-se da fé e da caridade. A fé e a caridade são duas perfeições da alma humana, perfeições, né, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada. Nós vamos nos construindo com essas perfeições. Quando Jesus Cristo nos afirmou há pouco mais de 2000 anos atrás, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, estava ele se referindo à questão da evolução espiritual, né? Ele fez uma síntese absolutamente perfeita da evolução espiritual, que somos nós, né? Ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós vamos aí somando-nos em perfeições, nos construindo em perfeições morais, né? Que são essas virtudes que vão aí nos somando enquanto filhos do Pai. Então, a fé e a caridade. E nós vamos tratar hoje a fé e a caridade, essas virtudes, de forma separada, para no final da nossa exposição a gente unir essas virtudes e ver que essas se interdependem, né? São primas, irmãs. Então, a gente vai iniciar pela caridade. A caridade, ela é lema da nossa doutrina espírita. Kardec afirma que fora da caridade não há salvação. E Kardec trouxe essa frase lá no século XIX. Na verdade, ele estava parafraseando um lema da Igreja Católica, que afirmava que fora da Igreja não há salvação. E Kardec, parafraseando, né, essa frase da Igreja Católica no século XIX, afirmou que fora da caridade não há salvação. E essa salvação é uma salvação relativa, né? Porque nós espíritas acreditamos que todos nós já estamos salvos. Quando fomos criados pela bondade e misericórdia do Pai, nós já nascemos salvos. Nós já nascemos já com o germe divino dentro de nós e destinados a provar da alegria e felicidade que Deus, né, guarda para cada um de nós. E estamos nesse caminho, né, à medida que vamos construindo-nos, né, nas nossas perfeições e nas nossas virtudes morais. Então, o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. Só que o conceito de caridade que o Espiritismo prega, ele pode diferir muito do senso comum, daquilo que as pessoas entendem como caridade. Porque na nossa sociedade a gente entende que caridade é simplesmente a doação, doar a esmola, doar a roupa que já não nos cabe mais, doar a comida que a gente não vai comer, doar o dinheiro que às vezes a gente não vai sentir tanta falta, né? Então é isso que se entende como caridade. Só que o Espiritismo não. O Espiritismo, ele vai pregar uma caridade mais ampla, no seu sentido mais profundo, né? É a caridade como exercício do amor. Quando Paulo de Tarso afirma lá em Carta aos Coríntios, né, que ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu falasse a língua dos homens, sem caridade eu nada seria. Muitos autores também, eles fazem a tradução, em vez da palavra caridade, eles utilizam o amor, porque, na verdade, a caridade, ela é o amor em ação. A caridade é o exercício para que a gente possa conseguir alcançar esse amor libertador. Esse amor que vai nos libertar de todos os sofrimentos, de todas as dores do mundo. Então, é através da caridade,
na atuação da caridade, que nós vamos atuar dentro do nosso mundo íntimo, e atuando dentro do nosso mundo íntimo, nós vamos sensibilizando os nossos sentidos, nos tornando mais humanos, mais amorosos, mais dóceis. Então a gente vai despertando essas qualidades morais, né, que fazem parte do compêndio do amor, porque o amor ele se fraciona em bondade, se fraciona em caridade, ele se fraciona em simpatia, ele se fraciona em paciência, ele se fraciona em perdão. Tudo isso é o compêndio do amor. E é este amor que a gente precisa adquirir para se libertar, né? Para se tornar espírito puro. Então, a caridade, como afirma Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação, ele vem nos afirmar que nenhum espírito chega à condição de espírito puro se não for nessa direção, nesse caminho, atuando na caridade. A caridade como um instrumento para conquistar esse amor libertador. Porque a gente precisa atuar na caridade para desenvolver os nossos sentimentos superiores, né? A gente tem que atuar na caridade para desenvolver essa nossa capacidade de amar, né? Mas não é a caridade simples por si só, não é a caridade que doa a roupa que não cabe na gente, a caridade que às vezes até a doação por si só, de qualquer coisa material, ou até mesmo os nossos momentos, a gente dá a caridade do ouvido, a gente dá a caridade no seu sentido mais amplo, ela não vai servir para nós como exercício da alma se nós não colocarmos o nosso coração nessa situação. Se nós realmente não nos colocarmos dispostos a desenvolver as nossas capacidades intelecto-morais. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar na sopa, entrega aquela sopa ali, querendo ir embora rápido, querendo ir para casa, como se fosse para libertar a nossa consciência e para fingir que a gente está fazendo caridade. A gente está dando a sopa para alguém. Alguém realmente se beneficiou com o nosso ato. Mas e a gente se beneficiou? A gente aprendeu? A gente aproveitou essa experiência para melhorar? Então tá aí. Aí a importância do olhar que o Espiritismo tem sobre essa caridade. E essa caridade como veículo para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E Allan Kardec, né? Ele, além de falar que a gente precisa atuar na caridade como um meio de salvação, né? Salvação entre aspas, ele também faz uma pergunta muito interessante lá no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 886. Que ele questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha que interessante, né? E os espíritos respondem aquela perguntinha que muito espírita entende como BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Muito bonito, né? Então, o espírito puro, que é o espírito do Cristo, ele tem esse olhar para a caridade. Ele tem esse olhar para atuar na caridade. E a gente vai se aprofundar um pouquinho. Primeira coisa que a gente vai trazer aqui para nossa reflexão é a questão do benevolente, né? Benevolência para com todos. O professor Cosme Massi, ele vem explicar, muito explicadinho, a diferença de benevolência e beneficência. Inicia pela palavra benevolente, beneficente. Bene é bem, volente é o sentir, bene, bem, beneficente é o fazer, né? Então, benevolente é você estar sentindo amor, né? Sentindo o bem, espalhando o bem em torno de si. E beneficente é fazer o bem, né? É atuar no bem. Qualquer pessoa pode atuar no bem, pode agir no bem de forma interessada. Um político dá uma cesta básica buscando um voto, mas aquilo que Jesus espera de nós é que sejamos benevolentes, que nós
andemos pela terra, caminhemos pelo mundo, aqui, ó, distribuindo o bem em torno de nós. O bem através de um sorriso, o bem através de uma gentileza, o bem através de um pequeno favor, né? Então aí consiste a caridade segundo Jesus, na benevolência, e caridade não só com aqueles que estão ao nosso redor, mas com a gente mesmo, porque quando a gente se mantém no bem, sentindo bem, espalhando o bem em torno de nós estamos aqui elevando as nossas vibrações. E nesse elevar de vibrações, a gente vai o quê? Manter o contato com a espiritualidade maior, né? Por isso que Jesus falou 42 vezes no seu evangelho: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Orai para poder se conectar com o alto e vigiar para que você não se perca, para que você não perder a conexão com aquilo que está no alto, aquilo que é a tua verdadeira pátria espiritual, com aqueles que estão lá, né? E não deixar-se engolido pelas questões do mundo, pelo materialismo, pelas imperfeições, pelas dificuldades, pelas birras, enfim. Então, a gente ser benevolente é manter-se no estado de alma, desejando bem para todas as pessoas que estão ao seu redor. Que coisa mais linda, né, gente? Ser benevolente para com todos os irmãos que passem ao nosso redor. A indulgência com as imperfeições alheias. Aí você veja que o círculo já fecha, né? A indulgência, na verdade, é uma espécie de paciência, de entendimento, que nem todos estão na mesma condição espiritual. Nós estamos aqui encarnados na Terra, nesse planeta de provas e expiações, passando para a transição, mas ainda assim convivendo com espíritos de diferentes níveis de evolução. Entendeu? A gente está convivendo com diferentes níveis de evolução. Então, vão existir espíritos nos quais vão nos ensinar grandes lições, né? A gente aprende com aqueles que estão à nossa frente, com esses espíritos da codificação maravilhosos, que nos trazem tantas revelações, né? Tantos aconselhamentos bons, né? Para a gente se manter firme aí na caminhada, né? Com Jesus. E, ao mesmo tempo, a gente também vai ser exigido daquilo que a gente aprendeu, provas e expiações. A gente tem que provar que a gente aprendeu, né? Que são os nossos irmãos que vão reclamar, né, que vão, às vezes, agir de forma agressiva, vão agir de forma injusta com a gente, mas a gente tem que ter indulgência com essas imperfeições, justamente porque não estamos no mesmo nível de evolução espiritual. E nem, às vezes, essa pessoa está até no mesmo nível que a gente, só que ela está num momento infeliz, está num dia infeliz, não está bem, então a gente tem que ter um pouco de paciência e tolerância com as pessoas, né? Isso é amar, e a gente não tolera um monte de coisa de um filho, né? Quando a gente pensa, meu Deus, eu não escutaria isso de ninguém, mas a gente escuta de um filho, porque a gente ama. E é esse amor que a gente tem que desenvolver, né? Por todas as criaturas. E ele também nos tornará salvo, nos deixará salvo, nos deixará numa condição de paz, de união com Cristo, que nada vai nos afetar, né? Então, essa indulgência com as imperfeições alheias, uma tolerância e um entendimento de que todos nós estamos caminhando para Deus. Não importa se estamos um pouquinho atrás, no meio, na frente, todos nós estamos caminhando para a felicidade que nos aguarda, né? Que Deus guarda para cada um dos seus filhos. E o perdão das ofensas. O perdão já é um sentimento mais sofisticado, já é um sentimento mais elaborado, né? Porque a gente pensa que perdoa, mas a gente perdoa cheio de mágoa, a gente perdoa tipo meio que, eu vou perdoar porque eu sou superior. É aquele perdão que vem cheio de orgulho. Não, o perdão real é o perdão que a gente vai ter compreensão com aquele que nos ofendeu, aquele que nos feriu. É o entendimento de que todos nós somos irmãos e todos nós estamos caminhando para Deus. Todos nós vamos para o mesmo lugar, temos o mesmo fim. Então a gente tem que se despir primeiro do orgulho. O orgulho que faz com que a gente não entenda, a gente não aceite de ter sido ali molestado, agredido, porque nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus, que nem o irmão, ele errou, nós erramos também. Jesus não fala no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido também. Então, é isso. É a gente
perdoar, ter esse sentimento superior, evolutivo, e também tem graduações, né, de perdão. E a gente caminha, né, justamente para essas graduações de perdão, que é o perdão libertador. Portanto, a gente aqui ampliou, né, nessas poucas palavras que fizemos, a gente ampliou bastante o conceito da caridade, né? Caridade é amar. A caridade é o amor em ação. É você olhar com amor o teu próximo, olhar com entendimento, olhar com indulgência, com benevolência, com perdão, olhar com amor, olhar de forma fraterna, entendendo que ele tem o mesmo papel que você dentro da seara do Senhor, né? O Senhor da vinha, que é Deus, ele tem o mesmo papel que você, é atuar junto. E se ele ainda não está vibrando no amor, você também não está vibrando no amor, mas você está um pouquinho acima dele. Então você tem que trazer este amor para todos ao redor, porque cada um de nós que conhecemos essa doutrina, cada um de nós que entendemos qual é o nosso papel aqui no planeta Terra, entendemos que a gente veio na Terra para desenvolver capacidades intelecto-morais, a gente veio para aprender, né? A gente não veio, né, para passear, para namorar, não, a gente veio mesmo para aprender. E a gente vai viver experiências que vão realmente desencadear esse aprendizado ou não, né? Depende de nós. Mas nós aqui que estamos já conscientes, caminhando com Jesus, nós temos sim que estar atento para esses sinais que a vida nos dá. Os sinais que a vida nos dá, para que a gente possa realmente caminhar com Jesus, libertos de todos os sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio, e também libertar o irmão, porque todos nós erramos. Porque seremos assim os impassíveis, né? Que não vamos perdoar o erro de alguém se nós já erramos tanto. A própria encarnação já é a própria materialização da bondade divina, do perdão de Deus, por estarmos aqui, meus irmãos, depois de todo o nosso passado, de tantas dores que causamos aí a tantos outros lá atrás, e temos sempre uma oportunidade, sempre a porta aberta da reencarnação, né? Esquecendo nossos débitos, e sempre aí com todas as possibilidades de recomeçar e despertar cada vez mais essas qualidades morais elevadas, e sim, a caridade, né? Que sem ela não há salvação. Que fora da caridade nós não poderemos chegar em um bom lugar, né? Porque o espírito puro precisa, né? Ele também, o espírito que já está lá na condição de puro, já passou por tudo que nós estamos passando hoje e utilizou a caridade como um veículo para desenvolver este amor libertador. A fé. A fé espírita é uma fé lógica, é uma fé baseada na racionalidade. A fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, né? Como afirma Allan Kardec. Essa fé, né, abalizada, essa fé do saber. O Raul Teixeira, ele gostava muito de dizer que o espírito ele não crê, o espírito ele sabe. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente atua dentro da doutrina espírita, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente vai fortalecendo a nossa fé. Porque a gente vai aí realmente encontrando muitos elementos, muitas provas, né? Jesus Cristo, né, não afirmou para Tomé, né? Porque Jesus, depois do terceiro dia, né, lá no Evangelho, né, dos católicos, né, ele não ressuscita, né? E ele ressuscita e vem procurar os discípulos. E quando chega, né, junto aos discípulos, Tomé fala: eu não acredito. E Jesus fala: toca. E fez com que Tomé tocasse, né, as suas feridas que estavam na mão. E agora ele tocou e acreditou que estava ali diante de Jesus Cristo. E Jesus afirma que bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados são todos os homens que têm fé. Bem-aventurados são todos os homens que trazem a fé no coração, né? Como uma força capaz de encarar todas as tristezas e vicissitudes que a vida nos coloca. Então, a fé é realmente essa
condição, né? Esse estado da alma que nos torna mais fortes, que nos torna mais firmes, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá a passagem que afirma que a fé é, na verdade, uma intuição dos destinos futuros e a consciência das dificuldades imensas depositadas em germe no íntimo de cada filho de Deus. Então, a fé é uma espécie de certeza íntima, né? Que a gente sabe que a gente foi criado para ser feliz. Por isso que a gente persegue a felicidade. Quando a gente está triste, a gente sabe que aquilo não vai durar para sempre. A gente tem um sentimento, ou a gente tem aquele sentimento, gente, eu não mereço. Não merece por quê? Porque não fomos criados para sofrer. Nós não fomos criados para a dor. Nós fomos criados para viver em paz, em felicidade. Por isso a gente se ressente. Então a fé, a fé, né, que nasceu, a genuína, ela é, na verdade, essa intuição, esse saber, né, de que fomos criados para ser felizes. Por isso que a gente sabe que todas as dores, todas as dificuldades, elas irão passar. A nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, ela nos afirma que para que nós possamos desenvolver uma fé robusta, uma fé que possa lá encarar a razão em qualquer época da humanidade, né? Essa fé aí que vai nos tornar fortaleza mediante todas as dores e vicissitudes da vida, é importante que a gente desenvolva o hábito da reflexão, da prece e da inspiração. Porque a fé que não se reflexiona perde a vitalidade e se transforma no hábito de crer. Não, a nossa fé não pode ser cega. A nossa fé, ela é racional. A doutrina espírita, ela, no seu conteúdo filosófico, ela vem nos responder todas as perguntas que fazemos desde os primórdios da humanidade. Quem eu sou, para onde eu vou, qual é o objetivo da minha existência. Então, nos respondendo essas perguntas e nos revelando o esquema de Deus para cada um de nós, nós vamos aí desenvolver, né, esse entendimento, essa compreensão. Fé é compreender, é entender. Então, a gente tem que estar sempre fortalecendo, né, a vitalidade da reflexão, refletindo e estudando, aprendendo, buscando nas boas obras espíritas, né, a compreensão para essa ou para aquela situação, né, e buscando também em nós, né, dentro dessa nossa intuição, né, buscando aí essa certeza, né, de que somos todos filhos do Pai e muito amados pelo Pai. Então, nós vamos aí refletindo dentro de nós, dentro do nosso mundo íntimo e de forma externa buscando aí elementos, né, que venham fortalecer a nossa fé. E a fé do espírita, na verdade, é o saber. É tudo que vai fortalecer o nosso saber. E também Joana afirma que a fé que não se nutre com a prece converte-se em acomodação e não nos sustenta diante os testemunhos que são imperiosos nas encarnações. Ou seja, né, a fé, ela tem que ser nutrida pela prece. E não é aquela prece que a gente fala e mal escuta aquilo que está dizendo, aquelas palavras decoradas. Não, é a prece de união. É a prece que vai buscar a conexão com o divino. A Madre Teresa de Calcutá uma vez foi questionada: Madre, quando a senhora ora para Deus, o que a senhora fala? Ela falou: eu não falo nada. Ah, não falo nada? Não, eu apenas escuto. Ai, a senhora não fala nada, só escuta. E o que Deus diz? Ela respondeu: Deus não fala nada, ele só escuta. Percebam, né, que nessa aí passagem da vida da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, ela vem nos revelar uma imensa conexão com o divino, uma intimidade com Deus, que a gente vai construindo através da prece, da oração. É a prece que vai nos conectar com a vida, com a nossa verdadeira pátria espiritual. Então, a fé, ela é fortalecida à medida que a nossa relação com Deus, nosso Criador, vai se aproximando, né? Esses laços vão cada vez ficando mais apertados e essa conexão com o divino fica tão bonita quanto é a da Madre Teresa,
que não necessita de palavras, é só de coração para coração, de mente para mente. Então é assim que a gente deve orar, né? Buscando essa conexão com Deus, nosso Pai. E também Joana afirma, né, que a inspiração também é necessária. A fé que não se faculta a abrir a sintonia com as fontes inexauríveis do mundo espiritual se entibia, desfalece ante as imposições do vaso carnal. Ou seja, a gente não fechar esse canal com o divino. A gente estar sempre alimentando a alma de arte, de boa leitura, sempre alimentando para a gente não perder essa conexão, para a gente não mergulhar no mundo material e se esquecer que somos espíritos vivendo uma experiência espiritual, uma experiência física, mas nós somos espíritos. Muita gente acha, né? Eu vivi uma experiência espiritual. Não, meu amor. Você é um ser espiritual. Você está vivendo hoje aqui uma existência física. Então a gente não pode se esquecer disso e não pode se desconectar disso, né? A reflexão, né, que faz a gente desenvolver um hábito lúcido e uma fé racional, crer sabendo e crendo. A fé que não se nutre, né, com a prece também. Precisamos orar para manter essa conexão com o divino, para manter sempre as nossas vibrações na benevolência, espalhando luzes ao nosso redor e, por fim, também não fechar o nosso canal com o divino, alimentando a alma, trazendo para a alma o saber, às vezes um saber do sentimento, né? Não é o saber do racional, mas o saber do sentimento, lendo um bom livro, vendo um bom filme, coisas que vão agregar, né? Que vão nos auxiliar naquilo que o Espiritismo se propõe, né? Para todos nós, que é educar os nossos sentimentos, né? Esse grande processo aí de educação, porque o Espiritismo é esse processo de educação dos espíritos e das almas humanas, né? Portanto, a gente vai aqui fechar as nossas exposições, ainda tenho 4 minutos, com uma passagem do Emmanuel, que ele vai unificar essas duas qualidades morais, né? Afirmando que a fé e a caridade, elas são complementares, são duas virtudes complementares. E Emmanuel afirma que quem confia em Deus e não ajuda aos seus semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa, sem a doação, né? Que é aquilo, a beneficência, né? Que é o ato de doar. Sem Deus, né? Nós estamos atuando, na verdade, como verdadeiros sepulcros caiados, né? Porque quando a gente tira Deus das nossas vidas, quando a gente tira a espiritualidade das nossas vidas, quando a gente tira a nossa força vital, que é o divino em nós, os nossos atos, né? A gente age como sepulcros caiados, né? A gente só está preocupado com a forma e não com o conteúdo. A gente está preocupado em mostrar que somos caridosos, né? E não em sermos caridosos. E isso tem muito pouco proveito para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Também ele continua afirmando que quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se a secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. Também, né? A gente tem que estar sempre atuando junto com a energia divina. Sempre atuando com essa energia divina em nós, né? A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Então a fé, ó, tá lá na nossa intimidade, é o nosso saber, é o saber do sentimento, é o saber do sentir. Nós sabemos que fomos criados para sermos felizes, nós sabemos que fomos criados para provar de tudo de bom que Deus guarda para nós. Essa é a fé e a confiança de que um dia nós a aprovaremos. Estamos aí no caminho para adquirir e para obter essa felicidade que Deus aguarda para cada um de nós, né? A caridade é o canal que espalha, enriquecendo-nos o caminho. É libertar, é doar, né? Todo o amor na beneficência, da benevolência, fazer, agir no bem, pensar no bem, viver no bem, espalhando alegria, felicidade, ouvido, paciência, espalhando a nossa amorosidade
para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, a caridade de forma ampliada, a caridade que ouve, a caridade que aconselha, a caridade que se cala mediante uma ofensa, a caridade que vai, que se cala mediante uma maledicência, né? Então, a caridade que está ao nosso redor, que estamos todos nós convocados a fazer, todos nós estamos convocados a espalhar em torno de nós, florescer aonde Deus nos plantou, sempre florescer aonde Deus nos plantou. Tem uma história de uma moça que ela era uma professorinha e ela pegava um ônibus, né, que ela passava assim por um longo caminho, né? E esse caminho era assim, era um caminho árido, né? Que não tinha muitas árvores. E ela resolveu tomar uma atitude. Ela resolveu comprar sementes. Então, quando ela passava pelo ônibus, ela jogava as sementes ao longo do caminho. Na ida, ela jogava as sementes e na volta, ela jogava as sementes, né? Até que o tempo foi passando e ela viu que as sementes foram germinando e foram trazendo aí árvores, foram trazendo flores para o caminho que era antes estéril. E no momento que ela desencarnou, ela foi recebida por muitos benfeitores espirituais, muitos amigos, e também foi recebida por um irmão que veio lhe agradecer, porque ela tornou o caminho no qual ele era responsável muito mais bonito, muito mais amoroso, através das sementes, e que essas sementes se tornaram flores. E é isso, meus irmãos, que precisamos fazer. Precisamos espalhar sementes de amor. Precisamos espalhar sementes de luz, precisamos espalhar nossa simpatia, nossa gentileza, nossa paciência, nosso perdão, nossa indulgência, nossa beneficência, nossa benevolência para todos aqueles que estão ao nosso redor. Desta forma, nós poderemos ser chamados e reconhecidos como filhos de Deus e como cristãos comprometidos realmente em fazer do mundo um mundo melhor. E fazer do mundo um mundo melhor é florescer aonde Deus nos plantou, atuar no lugar onde estamos, no país onde estamos, na cidade onde estamos, no trabalho que realizamos, sempre, 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 espalhando sempre sementes de amor em torno de nós, mesmo que não possamos colher de imediato. A colheita, ela é segura, e a colheita muitas vezes é feita na vida espiritual, onde nós teremos aí uma compreensão e uma lucidez de que, seguindo o caminho de Jesus Cristo, sim, teremos salvação. Salvação não para a alma que já está salva, mas a salvação da nossa encarnação, a salvação do nosso propósito, a salvação da nossa vontade, a salvação do nosso caminho, que foi feito de forma florida em direção ao Criador. Muito obrigado, que a paz esteja em todos os corações, e desejo do fundo do meu coração que esse ano de 22 seja um ano lindo e iluminado para todos nós. Não esqueçamos de florescer aonde Deus nos plantou. A paz.